Queria comentar com vocês aqui um pouco sobre essa fase que o Remo vem vivendo, né? E principalmente, eu posso dizer para vocês que eu tô contente, mas não só com o resultado dentro de campo, que claro, chama muita atenção, né? Você olhar para a tabela e ver o Remo na quinta colocação. Se vencer o Atlético Paranaense, o Remo entra no G4 de novo. Wene, como assim vai entrar no G4 de novo? Como assim? Tem que torcer de secar os outros. Não. Novo Horizontino e Cuiabá se enfrentam. Então, o Remo ultrapassará um dos dois. Então, se o Remo vencer o Atlético lá na Arena, o Remo entrará no G4 da competição. É um jogo duro, difícil, complicado. Atlético é um time grande, time forte, muito forte jogando em casa. E a gente tem que pensar nisso ao longo da semana. Mas eu queria muito aqui tecer um comentário referente a tudo isso que está acontecendo, né? Com o Remo nos últimos dias, como o Remo vem se comportando e principalmente, como eu disse para vocês, eu estou contente com o que eu estou vendo no Remo nos últimos meses. Antes disso, galera, esse vídeo aqui ele tem um patrocínio de Bet Nacional, tá? No primeiro comentário fixado tá o link da Bet Nacional, você clica, se cadastra lá, faz a sua fezinha. Amanhã teremos Copa América, tá? O Brasil em campo, a Argentina, outras equipes também entrarão em campo amanhã pela Copa América e você pode fazer a sua fezinha na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, tá? Rapaziada, esse vídeo ele tem um patrocínio também do meu amigo Gabriel. No primeiro comentário fixado tá o link do WhatsApp do Gabriel. Entre em contato com o Gabriel para você fechar o seu pacote TV e acompanhar o futebol na íntegra, tá? Tudo isso você fecha com o Gabriel por um preço especial que cabe no seu bolso, tá bom? Bom, galera, bora comentar um pouquinho aqui sobre tudo isso que está acontecendo com o Remo, tá? As últimas 2 semanas, internamente no Remo, não foram fáceis. O Remo acabou perdendo o seu executivo de futebol e nos últimos 3 dias, perdeu o seu treinador. Ambos foram para clubes onde eles têm uma história. O Papelinho foi para o Fortaleza, onde ele tem um legado lá e conquistou, né, um respeito e principalmente uma idolatria lá. E o Daniel Paulista, como jogador e como treinador, ele tem uma passagem boa pelo esporte. E o que foi até comentado é que o Daniel Paulista se ofereceu para o esporte, né? O que tinha sido noticiado na imprensa, inclusive, nos últimos dias, é que não tinha nada dele. E muito pelo contrário, ele estava negociando com o esporte sim, conversando com o esporte sim, tá? Bypassou inclusive a hierarquia no Remo. Mas o que eu quero falar aqui para vocês no meu contentamento é ver o quanto que o Remo evoluiu esportivamente e administrativamente. Isso que está acontecendo com o Remo dentro de campo é reflexo de uma boa administração que vem acontecendo. É uma administração excelente? Nossa, nota 10 pro Tonhão, tudo. Não, nós temos as nossas críticas sim ao trabalho do Antônio Carlos Teixeira, mas temos que falar que há uma distância muito grande da última gestão. E que inclusive ele participou. Ele viu os erros daquela gestão. Um exemplo disso hoje, o Ítalo foi embora, né? O Clube do Remo fez uma homenagem para ele lá nas redes sociais, tudo, né? O Ítalo se juntou ao ABC, vai jogar a Série C. Boa sorte pro Ítalo lá do ABC, né? E boa sorte também pra torcida do ABC, que vai ter que ter muita paciência com ele, como a gente teve também. Mas ele faz gols importantes, tá, torcida do ABC? Ele fez o gol do acesso do Remo ano passado. Tá certo que a jogada foi basicamente toda do Raimar com o Jadson, mas ele tava lá pra empurrar a bola pra dentro e fazer o gol, né? Coisa que nem o Ribamar fazia na época. Então, parabéns aí ao Ítalo, tá? Que ele possa fazer os golzinhos dele lá no ABC. O Gabriel Martins, como eu disse pra vocês, foi embora também, foi se juntar ao Ipiranga, jogar a Série C também. E aí, a gente vê um reflexo disso numa administração do Remo que vem agindo profissionalmente. Papelinho foi embora, o Remo disse, Fortaleza, paga a multa. Paga a multa que a gente libera. Fortaleza fez o Pix, toma. Quase R$1 milhão pro Papelinho. Foi pago. Agora o Remo exige a multa do Daniel Paulista, que essa multa seja paga. O Sport, até o presente momento, não efetuou o pagamento, mas fará o pagamento. Porém, o Remo só vai liberar o Daniel Paulista
depois que a multa for paga, depois que o dinheiro cair na conta. O Remo está agindo da maneira mais correta possível. O trabalho que vem sendo feito administrativamente atrai patrocínios, atrai olhos interessados em investir no Remo e principalmente empresários de bons jogadores. Porque os empresários dos jogadores ruins, eles sabem que o Remo é uma vitrine. Mas agora, os empresários dos bons jogadores também saberão, estão sabendo que o futebol do Norte é um bom futebol para se investir também. Principalmente no futebol paraense, no clube do Remo. Então, tudo isso que está acontecendo com o Remo é fruto de uma boa administração, sim. É o que está acontecendo. Temos que continuar cobrando, elogiando, como eu estou elogiando agora. Parabéns ao Tonhão, parabéns aí à diretoria, ao Glaube, a galera que está trabalhando aí. Mas, principalmente, temos que continuar cobrando, porque as nossas cobranças, elas fazem toda a diferença. Tá? Então, mais uma vez falando aqui pra vocês aí que eu tô muito feliz, cara, muito feliz em ver o meu clube. Eu fiquei 4 anos, desde quando eu criei esse canal, pedindo essa evolução administrativa do Remo. Houve um momento que eu achei que não ia evoluir, mas agora eu tô vendo que está evoluindo. Agora, trabalhar no CT, trabalhar também no Bainão, mas principalmente no CT. Se o Remo conseguir o acesso, se Deus quiser vai conseguir, a gente já dá um passo importantíssimo para finalizar o CT, com a grana que o Remo vai pegar na Série A do Campeonato Brasileiro. Fazer uma programação e principalmente um planejamento para permanecer na competição e ganhar mais grana, finalizar o CT e ter uma estrutura digna desse clube, né? Uma estrutura que a gente possa olhar e dizer, olha, o Remo está evoluído. O Remo tem uma estrutura, uma baita de uma estrutura. Tudo isso demora tempo. Bom, falando agora aqui sobre o treinador, né? Ainda não foi definido ainda o treinador do clube do Remo. Mais 2 nomes surgiram aí. Carille e também o Antônio Oliveira. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não chegou nada pra mim desses 2 nomes. Mas tem muita gente falando. Olha, o Carille foi procurado. O Antônio Oliveira também tá em pauta. O que eu sei, os nomes que eu sei, foram aqueles que eu falei pra vocês aqui. Barbieri, Jorginho e o Zé Ricardo. O que eu menos gosto desses 3 aí é o Zé Ricardo. E o Carille também eu não vejo um treinador bom pro Remo assumir, não. Retranqueiro, joga por uma bola. É treinador, cara, de time que vai ficar na competição. Que vai brigar pra permanecer na Série B. E nós queremos um treinador que brigue pelo acesso, não pela permanência. Quem vai brigar pela permanência é a Mucura, que inclusive tá na merda, né? A Mucura, meu amigo, a situação é desesperadora. 4 pontos, o primeiro da zona de rebaixamento. O primeiro fora, na verdade. Se eu não me engano, tem 10 pontos, que é o Volta Redonda, né? E o Criciúma, por exemplo, que tava ainda... Olha só como 2 vitórias fazem a diferença, né? O Criciúma tinha 6 pontos e tava na vice-lanterna. Venceu 2 jogos, já tá com 12 e já tá na 15ª colocação. E a Mucura tá lá, agonizando na zona de rebaixamento, eu gosto muito. E assim, gente, deixa eu só falar aqui sobre também essas 3 contratações que o Clube do Remo vai anunciar, tá? 2 delas já fechadas, 100%, e tem uma que tá engatilhada e deve também ser assinado o contrato. Que são o atacante Marlone, que pra mim é uma boa contratação, tá? Vamos só ver como ele vai chegar em Belém. Mas é uma boa contratação, é um jogador que a gente tá precisando, qualidade, a gente já mandou o Gabriel Martins embora, 40 mil de livre na folha, e aí a gente consegue trazer essa contratação. A do Ítalo, eu ainda não sei se o Remo liberou ele pagando totalmente o salário, eu acredito que não, acredito que o Remo ainda vai pagar uma parte desse salário, mas é também um respiro na folha, e aí o Remo consegue trazer uma outra contratação na próxima janela, porque essa já vai fechar, então nessa agora teremos essa contratação do Marlone. Além dele, o Kaique Almeida, zagueiro, que foi pro Watford lá da Argentina, da Inglaterra, tá? Um time da 2ª divisão da Inglaterra, lá tem 20 anos, jovem ainda, voltou pro Fluminense e agora está sendo emprestado pro clube do Remo, tá? Tomara que esse garoto possa ter aí oportunidades, né? Que ele possa mostrar o futebol dele. Além dele, o Freitas, de 22 anos, que parece muito com o John Arias, tá? Na fisionomia, tá? Não tô falando. Tomara que ele jogue mesmo futebol do John Arias, né? Tomara que se jogar igual o John Arias, a gente tá feito. Porque o que aquele John Arias joga é brincadeira, né, cara? Mas ele parece muito fisicamente com o John Arias.
é um outro jogador também, 22 anos, da base do Fluminense, que o clube do Remo deve anunciar. Então o Remo, que o Papelinho tinha prometido 2 contratações, o Remo vai anunciar 4. São 2 jogadores ali, teoricamente, de defesa e 2 atacantes. Então, boa sorte a essas novas contratações que estão chegando no clube do Remo e que a gente possa aí dar continuidade ao trabalho. Essa semana agora a gente vai falar bastante do Atlético Paranaense. Vamos acompanhar o mercado dos treinadores do Remo. O Remo precisa anunciar um treinador o mais depressa possível, mas tem que ser o treinador certo, né? Não pode só contratar por contratar. Tem que trazer um cara que vá fazer um trabalho totalmente bom no Remo, né? Que a gente possa ter alguma expectativa. Deixa aí nos comentários, rapaziada, tá? Quero muito saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tchau.